Hoje eu quero nadar no teu rio. E nessa noite vai jorrar fé da vida dele. E o espírito da fé que vai jorrar da vida dele, eu profetizo que vai fluir sobre a sua vida. E você vai andar nessa mesma dimensão. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, mano. Graças e paz, queridos. Tem sido um tempo muito bom, muito precioso. Estamos bebendo muito do Espírito esses dias aqui. O apóstolo falou que é um acampamento, mas eu não vejo como um acampamento, eu vejo como um congresso de vida no Espírito. Amém? Esses dias lá naquela granja ali tem sido um ambiente de muita glória, de muita graça, de muita revelação de Deus, de muita liberação do Espírito. E é só o começo, né? Que ainda tem ainda hoje à noite e amanhã para a gente beber. Então eu queria que você aproveitasse todas essas oportunidades. São oportunidades ímpares que Deus nos dá para a gente crescer mais um pouco. Amém? Então amanhã o apóstolo já fez o convite que tem um dia todo, né, de Deus, coisas de Deus para Deus liberar sobre as nossas vidas. Amém? Quantos vão estar lá amanhã no acampamento, no congresso de vida no Espírito, o terceiro dia? Sempre no último dia tem um vinho novo para ser liberado, amém? Jesus sempre está convidando quem tem sede. Tem algum sedento aqui? Venha a mim e beba. Então são oportunidades que Deus nos dá de a gente beber mais do Espírito. Amém, queridos? Então, amados, para mim é um privilégio estar aqui. Para mim é um privilégio poder ministrar o corpo de Cristo, servir ao corpo de Cristo. Mas eu confesso que muito mais a gente é abençoado do que abençoa. Porque Paulo, quando ele disse, olha, quando eu vou aí, mas no tocante a dar e receber. Paulo sabia que não tem como a gente servir, a gente estar junto de um povo, que é o povo de Deus, da família de Deus, e a gente também não ser abençoado. Amém? Então esse é o espírito que nós temos de uma igreja orgânica, que cada um tem algo de Deus para ser liberado na vida um do outro. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Você sabia que essa preciosidade, é isso que nós vamos falar aqui nessa noite, essa preciosidade tem algo de Deus para liberar sobre você? Você sabia disso? Que você não está sentado de uma pessoa comum. Porque no reino de Deus, no reino do Espírito, não existe ninguém comum. Nós éramos comuns quando nós estávamos no mundo perdido. Mas uma vez que nós tivemos esse encontro com Jesus, tudo mudou. Amém? Tudo novo. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você é novinho em folha. E quando você se tornou uma nova criatura, Deus agora, ele depois, na realidade, antes de nós nascermos, o Davi, o salmista Davi, diz que antes de nós nascermos, ainda sermos uma substância informe, Deus já nos via e já tinha contado todos os nossos dias, amém? E tinha traçado um plano poderoso, um plano de sucesso para cada um de nós. Então no reino de Deus não existe ninguém sem valor, nem existe ninguém sem propósito. Agora tudo que Deus quer é que a gente aprenda, a gente conheça esse propósito para o qual nós fomos criados, amém? O sistema religioso, ele diz que é algo difícil, que é algo que o homem, né, não consegue, e na realidade ele não consegue por si próprio. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos conhecer o propósito da nossa existência. E a miséria de vida, queridos, a gente passar por esta terra e não conhecer o propósito, nunca entrar dentro do plano que Deus traçou para cada um de nós, amém? E Deus traçou um plano perfeito. Dentro desse plano, amado, ele inclui tantas as coisas que, se nós entendermos, nós tivermos consciência daquilo que Deus depositou no nosso espírito, a nossa vida é uma vida de constante crescimento, de constante mudança. Isso não vai isentar as lutas e as provas, mas de uma coisa é certa: quanto mais eu entro dentro desse propósito, dentro desse plano, mais a minha vida cresce. A palavra de Deus diz que o caminho de um justo, tem algum justo aqui? Diga, está falando comigo? O caminho de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, queridos, se nossos dias não tem tido esse brilho, não tem tido esse crescimento, esse fogo, essa paixão, esse amor, tem algo errado. E esse algo de errado não está em Deus, amém? Está em nós, porque não temos nos entregado como deveríamos, porque Deus, ele apostou em nós.
E a aposta de Cristo foi algo tão grande, queridos, algo tão poderoso, que a Bíblia diz que não foi com ouro nem com prata que ele nos comprou, foi com o sangue do seu próprio Filho. Deus, ele liberou para nós, Deus, ele deu o que ele tinha de melhor para redimir uma humanidade perversa, perdida, filhos que tinham virado as costas para ele, que tinha pecado, que tinha se distanciado, mas Deus sempre amou, sempre nos amou, amém? Sempre nos amou e sempre viu o dia que aquele plano que ele tinha na eternidade para cada um de nós iríamos conhecê-lo. Para que esse plano pudesse se cumprir, a primeira parte desse plano foi pago por Jesus. Jesus, ele viu o amor do Pai com os seus filhos perdidos e disse assim: eu vou mandar o meu filho para redimir a humanidade. Depois de algumas tentativas, Deus já tinha mandado os profetas, já tinha mandado a lei, já tinha feito algumas alianças com os homens, mas nenhuma aliança, nada disso pôde redimir a humanidade. O pecado entrou por um homem, ele tinha que sair por um homem, mas não poderia sair por um homem qualquer, tinha que ser por um homem perfeito. Diga glória a Deus. E esse homem perfeito se chama Jesus Cristo. Ele assumiu, queridos, esse compromisso junto com o Pai e olhar e dizer: Pai, eu vou. E a Bíblia diz que ele veio, mas ele não veio numa entrada comum, ele entrou no mundo de uma forma diferente. Ele veio sem pecado, por isso que ele tinha o espírito sem medida. O próprio Deus pegou a sua semente, a semente dele preciosa, e colocou no útero de uma virgem, amém? E essa virgem deu à luz a um filho, no qual Deus o chamou de Emanuel, Deus conosco. Chamou Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E esse Jesus, querido, ele teve um amor tão grande, não é pelo aquilo que Deus considerava, porque Deus considera o homem, amém? Deus não vê ninguém como algo perdido, como algo sem futuro, como algo sem jeito. Quando Deus olha para o homem, ele diz: tem jeito, eu posso mudar essa situação, eu posso mudar essa família, é só ele crer. O que vai fazer a diferença, amado, é crer. Quando eu creio em Jesus, tudo muda. Eu entro agora pela uma porta, eu entro pela porta e saio. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá. É até um paradoxo: entrará e sairá. Sairá de quê? Desse mundo perverso. Sairá das trevas. Sairá de uma vida medíocre para uma vida de sucesso, para uma vida de poder, de graça. Então, queridos, nessa noite, o Espírito Santo, ele quer mostrar para cada um de nós o potencial que nós temos. E a primeira coisa que a vida no Espírito vai fazer quando nós decidimos mesmo orar, decidimos mergulhar nas práticas espirituais, é mostrar o potencial que nós temos. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Você perdeu uma rica oportunidade de dar glória a Deus. Quando nós decidimos orar, mergulhar nas práticas espirituais, a primeira coisa que vai acontecer conosco, queridos, é os nossos olhos serem iluminados. E nós começamos a ver o grande potencial que nós temos. Cada um aqui tem um potencial. E ao nascer de novo, dons, poder foi derramado no nosso espírito. Está tudo dentro. Bata aqui, diga assim: está tudo aqui dentro, tudo depositado dentro de nós. Nós só precisamos mergulhar em Deus para aquilo que está dentro seja externado, venha para fora. A Bíblia diz, querido, que os dons de Deus são irrevogáveis. Por que esses dons? Porque esse presente, todo esse potencial, ele é irrevogável. Porque uma vez que Deus dá, Deus não toma. Uma vez que Deus entregou a você, Ele nunca vai tomar. Você pode nunca usar. Você pode ir para a sepultura e nunca ter usado esse potencial, nunca ter entrado dentro desse plano, mas Deus nunca vai tirar. Deus não é como o diabo que oferece coisas e destrói e pede de volta, não. Deus dá e dá de graça, para que você também dê de graça. Aquilo que Deus te alcançou, aquilo que Deus te entregou, Ele te dá com um propósito. E não é um propósito para a gente brincar de unção, brincar de correr, de pular, brincar de profetizar, brincar disso, daquilo outro. Não, queridos, tudo isso, o grande objetivo da unção é vidas.
O grande objetivo da unção é aonde nós chegarmos, um rastro de vida ser liberado em outras vidas. Por isso que é discípulos fazendo discípulos. Imagine os discípulos do hora após hora. O que é que os discípulos do hora após hora vai gerar? Vai gerar o povo do avivamento, querido. Vai gerar outro povo que ora após hora, cada vez mais e mais. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8 que há um grande anseio, um grande desejo da humanidade, do mundo, que os filhos de Deus, eles se manifestem. E nós só podemos se manifestar quando nós conhecemos o que temos, o que nos foi entregue, o grande potencial que nós temos, porque não tem como levar a vida quando nós não conhecemos a vida que temos. Por isso que as práticas espirituais, ela é um destravar, é uma mudança total de grandes paradigmas errados que nós tínhamos, de grandes pensamentos e grandes sofismas, que só fez nos prender e fazer com que nós perdemos tempo. Porque o certo na graça, no evangelho, é para, ao nascer de novo, essas ferramentas for logo entregue e nos ensinado na hora. Nasceu de novo, ó filho. Você nasceu do Espírito, você não é mais um perdido, você não é mais um pecador, você agora é luz em Deus, você agora pode ser cheio do Espírito, você pode orar em línguas, você pode entrar no teu quarto, você pode agora ter assistência do Espírito, e todos esses ensinos que nós conhecemos, infelizmente conhecemos depois de ter levado muitas pancadas aí do sistema. Isso era para ser algo natural, amados. Isso era para ser algo rápido. Porque o que é que o sistema diz? Você só pode receber o batismo no Espírito Santo quando você estiver pronto, quando você estiver, né, sem pecado, sem erro. Quando é que isso vai acontecer? Nunca. Diga nunca. Porque nunca vamos estar prontos. Porque o Espírito Santo não é um prêmio para os fortes, é ajuda para o fraco. Repita comigo, diga: o Espírito Santo não é um prêmio para os fortes, é força para o fraco. É o fraco que precisa do Espírito, que precisa de orar em línguas, que precisa de mergulhar. Não é o perfeito não precisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, nunca estaremos perfeito, pleno, porque a cada dia nós crescemos mais, cada dia nós mergulhamos mais e mais no Senhor. E nesse mergulho nós vamos encontrar tantas coisas maravilhosas, vamos nos deparar com cada circunstância, muitas vezes circunstâncias difíceis, mas aquilo que nós estamos gerando, aquilo que nós estamos construindo dentro, é muito maior do que os problemas, muito maior do que as coisas que se levantam, os levantes do inferno, porque nós nos tornamos pessoas imparáveis, pessoas indestrutíveis, por causa daquilo que nós estamos construindo dentro de nós. O apóstolo Heber, nosso pai, ele diz o seguinte: que você pode construir um mundo que você pode viver. Eu vou repetir: nós podemos construir um mundo através das práticas que nós podemos habitar, viver em segurança, no qual o diabo não tem poder de entrar nesse jardim. É um jardim que só pode habitar você e Deus. É um lugar de intimidade, de comunhão, que não cabe o mal, não cabe doença, não cabe preocupações. Você construiu algo que você pega, deita na pedra e dorme, e descansa, e desfruta desse algo sobrenatural. Amém? Abra, por favor. Vamos falar nessa noite sobre potencial. Eu creio que o Espírito Santo nessa noite vai revelar grandes potenciais aqui nesse lugar. Isso é uma noite de destravamento, amado. Pessoas que estão aí com dúvida das práticas, dúvidas do hora após hora, dúvidas do seu chamado, nessa noite, em nome de Jesus, isso vai ser tirado da sua vida. Essa cegueira espiritual vai sair, para você entender quem você é nele. E uma vez que você entende quem você é nele, nunca mais você vai parar, desistir. Isso não quer dizer que circunstâncias não vão se levantar, mas você vai ser muito maior do que isso. Muito maior do que qualquer coisa. Quando você entende quem você é e aquilo que ele te confiou, nada mais te para. Como nada mais vai te interessar. As coisas do mundo, as coisas, né, que tanto nos assediava, perde todos os encantos. Todas essas coisas que o mundo, né, cria um glamour, cria tanta coisa assim, né, humanamente falando, de algo
que é bom, algo que a gente tem que ter, que tem que possuir, que não é pecado a gente ter, amém? Somos aqui um povo rico, próspero, mas a gente vai ter tudo isso e nada disso vai nos ter. Nada disso vai tomar o lugar de Deus. Você pode ter uma Land Rover, você pode ter um jato, um helicóptero, pode ter o que for, mas nada disso vai te seduzir. Porque algo já te seduziu. Algo já te puxou, algo já te comprou, algo já te prendeu. Com cordões de amor, Ele nos atraiu e nos prendeu e nos laçou. E Ele não laçou na marra, a pulso não. Foi nós que permitimos isso. Ser preso por esse amor. Amém? E é tão maravilhoso quando nós somos esses prisioneiros de Cristo. Nós somos essas pessoas que estamos agarrados, amalgamados, unidos a Ele. E ser e viver como Ele é. Nós podemos viver aqui neste mundo, querido, como um filho amado do Pai. Não como um mendigo, não como alguém medroso, não como alguém que não sabe. Paulo disse, olha, a vida que eu levo, eu não vivo ela como quem está deferindo socos no ar, não. Eu tenho meta, eu tenho foco, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar meu bom depósito. Paulo sabia tanto que todas aquelas pressões que ele vivia, ele dizia, é leve e é momentânea. Repita comigo, diga é leve. Diga a graça é leve. E tudo isso é um momento que nós muitas vezes passamos. Porque quem está em Deus não tem derrotas. Você não está passando por derrotas. Você está passando por um processo. E nesse processo você vai sair sempre melhor. Agora deixa eu te falar uma coisa. Vá se acostumando que até Jesus voltar, até a gente ser arrebatado, que somos a geração do arrebatamento, amém? Muitos processos vão se levantar, queridos. Por isso que Deus quer que a gente amadureça, para a gente não estar qualquer coisa desmaiando na alma. Você já viu o crente desmaiando na alma? Qualquer coisa é motivo para reclamar, para parar. E tá, ai meu Deus, o apóstolo Heber disse, você encontra com um cara hoje e pergunta para ele, e aí meu amado, como é que você está? Ele faz, estou na prova. Daqui a um ano você encontra ele de novo, ele, estou numa prova. Daqui a uma prova, misericórdia, essa prova não passa. Amados, no mundo passareis, não vivereis. Viver na prova direto, tem algo errado, amado. Se está vivendo numa prova direta é porque a fé não está tão edificada. Porque existem processos, nós vencemos, depois outros processos se levantam, outros processos se levantam, mas a gente sempre rompe com isso. A fé, ela rompe esses processos. A fé rompe, a fé vence. Essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Temos uma fé que vence. Temos uma fé que tudo pode. Que tudo podemos. Que nós podemos vencer tudo. Com a tua fé você vence doença, você vence miséria, vence falta, vence disse-me-disse. Deus abençoe, Jesus Cristo seja louvado. Você pode vencer tudo através da tua fé. É a ferramenta que Deus nos deu, amado. A fé vence tudo. Quando é que nós agradamos Deus? Quando estamos vivendo em fé. Sem fé é impossível. Você não agrada a Deus pelas suas ofertas, nem pelo seu título, nem pelo seu corre-corre evangélico. Você agrada a Deus quando Deus olha para você e vê fé. A fé, ela pode ser vista. A fé é para ser imitada. A Bíblia diz, imite a fé dos seus irmãos, imite a fé do seu apóstolo, imite a fé daquela pessoa que está andando em um lugar que você ainda não está. Mas infelizmente, é mais fácil ir atrás dos outros, mas você não é uma Maria vai com as outras. Você segue um manto. Somos filhos de um manto. Somos filhos de uma palavra. Existe uma palavra que estamos caminhando e não é uma palavra de homem, não é uma palavra qualquer. Estamos caminhando na palavra que Deus nos deu, que Deus nos entregou, que Deus falou, que Deus confiou. Estamos andando debaixo de um manto de alguém que está com a tocha de vida no Espírito, que está na vida do nosso Pai, e nós estamos atrás,
e que ele não pode carregar essa tocha sozinho. E ele já disse: essa tocha eu libero para meus filhos. Essa tocha está na tua mão também. É algo que Deus confia àqueles que estão debaixo desse manto. Agora, só pode ser eficaz na vida no Espírito quem entende quem é, quem já tem a revelação da graça, consciência de Cristo, amado. Quando eu tenho consciência de Cristo, eu sei, porque sei que não tem como eu perder, não tem como eu morrer. Eu só vou morrer quando eu cumprir todo o meu propósito. Vou poder olhar e dizer como o apóstolo Paulo disse: eu combati até o final o meu bom combate, eu guardei a minha fé. Guarde a fé, queridos. De tudo que você tem que guardar é guardar a fé, guardar o coração, guardar a palavra. Mas uma vida não edificada esquece fácil. Esquece fácil da palavra que Deus te deu. E por esquecer fácil, a Bíblia diz que as aves do céu vêm e comem a semente, e roubam a semente. Não permita o diabo roubar a semente, a palavra que Deus te deu. Deus te confiou uma palavra, anda nessa palavra, e nessa palavra está todo o teu futuro. Nessa palavra que Deus te deu, tem algo tão poderoso dentro dessa palavra, que muitas vidas, muitas pessoas, muita glória, muitas curas, muitos milagres, muitas portas, muito sobrenatural vai acontecer debaixo dessa palavra. Quem anda numa palavra, cada passo que ele dá de fé, coisas novas acontecem. A Bíblia diz: eis que eu faço uma coisa nova. Você anda nessa palavra, e portas, e pessoas vêm, e coisas são tiradas, e coisas vêm, coisas são liberadas por causa de uma palavra que você está andando. Mas apóstolo, eu não tenho essa palavra. Muito bem, não tem problema nenhum em você ainda não ter essa palavra, mas comece a orar a partir de hoje, e você vai ver o que é que vai ser liberado no teu espírito. Essa palavra, aquilo que Deus tem, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido ainda não ouviu, nem desceu no coração do homem, é aquilo que Deus vai liberar para você, é aquilo que Deus tem reservado para você. E o Espírito Santo, o Espírito da graça, o teu amigo, aquele que habita dentro de você, ele vai mostrar. Porque lá na eternidade, quando Deus estava traçando o plano para você, existia alguém ao lado do Pai, ouvindo todo aquele plano. Como é o nome dessa pessoa? Diga: Espírito Santo. E aquele que estava ouvindo, tal ano, em 1970 e tanto, essa pessoa, esse filho meu de nome tal e tal e tal, vai vir, vai nascer em Campina Grande, vai nascer em Recife, eu não sei da sua origem, e vai vir, mas vai vir com esse propósito, Espírito Santo, e no momento certo ele vai ter um encontro comigo, e quando ele tiver um encontro comigo, ajuda ele, assiste ele. O Espírito Santo foi enviado para nos assistir, queridos, para facilitar. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Temos um grande potencial, temos um grande auxiliador, um grande ajudador, e muitas vezes não usufruímos dessa ajuda. Deixamos passar, né? Deixamos isso passar em branco, quando o Espírito Santo ele é o mais interessado em nos ajudar e nos assistir. O problema é que nós não convidamos ele, fazemos tantas coisas na correria, sem pedir ajuda, assistência dele, queridos, tudo que nós formos fazer, nós temos que pedir o auxílio do Consolador. Tem gente gastando tanto tempo em oração, e orações que nunca foram respondidas e nunca serão respondidas. Sabe por quê? Porque nós não sabemos orar, amado. Deus facilitou tanto a nossa vida que nem para orar Ele queria que nós nos preocupássemos. Ele nos deu a sua própria linguagem de oração. Aí você pensa que orar em línguas é perder tempo? Não, querido. Orar em línguas é acelerar o tempo. Romanos 8:28. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda, nos assiste em nossas fraquezas, nas nossas incapacidades de orar. Então ele vem e intervém nesse processo, cria uma linguagem, nós liberamos essa linguagem com a boca, o próprio Deus ouve, e o mesmo Deus que cria, que ouviu, ele manda a resposta. Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa, quando eu sei que quando eu estou orando em língua, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, eu oro de fato. Orar de fato é orar acertadamente. A orar é orar de uma forma plena,
uma forma que não tem como não dar certo. Nós estamos aqui, alguns que não moram aqui em Campina Grande, tem o pessoal do Iricuri, temos nós aqui de Ipojuca. Nós estamos aqui, não tem nenhuma coincidência não. Tudo isso já foi orado e gerado. Você sabia disso? Que você está aqui porque lá no seu quarto, lá na sua intimidade, você passou tempo orando, orando, e Deus já começou a preparar esse dia. Deus já passou por esse dia, Deus já te via aqui, Deus já te via nesse acampamento, Deus já te via você recebendo chaves durante todos esses dias de acampamento, e que a sua vida ia mudar, você ia crescer, você ia amadurecer mais, entrar em novos lugares em Deus. Então, orar em línguas, amado, não tem como você estar perdendo tempo. Por isso que nós somos a todo momento nós estamos exortando, ora em línguas, ora em línguas, incentivando, ora em línguas. Mas que negócio chato, meu apóstolo vive mandando eu orar em línguas. Sabe por quê? Porque ele te ama. E ele sabe o que isso fez na vida dele, e ele quer que isso aconteça também na tua vida. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Quando nós incentivamos as pessoas a orar, é porque nós sabemos o efeito que a oração em línguas fez em nossas vidas. Muitos de nós, amados, quando entramos no reino, entramos como crianças, entramos ainda sem não conhecer tanta coisa, mas foi nos apresentada uma ferramenta chamada oração em línguas, e nós começamos a orar, e muitas coisas começaram a ser desconstruídas. Muita limpeza, muita faxina, muita desconstrução. E nós perseveramos nisso. Não foi um processo fácil, que esses processos de faxina, de desconstrução, isso aí não é um processo fácil. Mas depois que nós rompemos isso, algo poderoso começa a ser construído dentro do nosso espírito. E uma vez que isso começa a ser construído e nós começamos a entrar em novos lugares de entendimento, de amadurecimento, nossa vida muda, nossa família muda, nós também podemos agora, na autoridade, porque quem ora em línguas tem autoridade para dizer, olha, a minha vida mudou, então não tem como a sua vida não mudar. Isso não é um jargão, isso não é algo que a gente lança de boca para fora, não. É porque a gente sabe, o que aconteceu com a nossa vida. E esse é o melhor conselho que tem, querido, mandar alguém orar. É melhor do que você inventar de estar dando conselho na alma e estar destruindo e estar fazendo com que aquilo que aquela pessoa está passando piore mais ainda. Porque todo conselho da alma piora. É melhor dizer, querido, eu vou entrar nessa guerra com você, eu vou interceder pela tua vida. Eu não tenho um conselho, não tenho nada de Deus para te ensinar, assim, não tenho nenhuma palavra de Deus, porque você pode ter uma palavra de Deus, mas se não tem, cala a boca. E diz, olha, eu vou interceder com você, mas eu digo uma coisa, comece a orar em línguas. Que algo de Deus vai acontecer, algo, força de Deus. Amado, quando nós começamos a orar em línguas, esse poder aperfeiçoa a nossa fraqueza. O poder de Deus é liberado em nossas fraquezas, e você vai ver que aquilo que parecia tão grande, tão impossível, tão difícil de acontecer, de ser resolvido, aquilo está tão fácil, está tão perto de nós de ser resolvido, que quando nós começamos a orar e aquele estralo, aquele start acontece dentro de nós, nós vemos que a resposta estava todo o tempo tão pertinho e era algo tão simples. Mas a alma perturbada, a alma aflita, ela não via aquilo. Então o que é que acontece? Aqui em Mateus 17, você está aqui? Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, estamos falando sobre potencial, amém? Nós nessa noite, Deus quer que nós entendamos, o grande potencial que nós temos. Mateus capítulo 17, versículo 14. Diz o seguinte: e chegando a multidão, aproximando-se dele, certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes cai na água, e eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportareis? Trazei-no aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele,
E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Repita comigo, diga: incredulidade. Porque na verdade eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, como um grão de semente de mostarda, direi a este monte: remova-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Então, queridos, o que é que acontece aqui nessa passagem? Esses discípulos já faziam algum tempo que estavam em um treinamento. Repita comigo: treinamento. Com esse treinamento, Jesus estava ensinando com a sua vida, estava ensinando na prática, olha, como eles deveriam fazer. Então, esse acontecimento aqui, Jesus estava esperando que eles agissem, que eles tomassem um posicionamento. Jesus, ele via o potencial que eles tinham para expulsar aquele demônio, aquela doença ali, aquele demônio que estava atormentando aquela criança. E o resultado é que eles não fizeram, eles não corresponderam à expectativa que Jesus tinha nele, porque Jesus sempre tem expectativa em nós. Muitas coisas que a gente está esperando Jesus fazer, Jesus está dizendo: é você que tem que fazer, filho. Eu estou esperando que você haja. Então eles não agiram. E eles ficaram perplexos quando Jesus disse: olha, ó homens de pequena fé, ó geração incrédula. E em particular, eles foram tirar a dúvida com Cristo, por quê? Aquilo não tinha acontecido, aquela cura não tinha acontecido. E a questão não tem nada a ver com o demônio, porque todos os demônios, eles se dobram ao nome de Jesus, amém? A questão era a incredulidade, era a dúvida, era eles não reconhecer o que eles tinham, o potencial que eles tinham, que o treinamento que Jesus tinha dado até aquele momento era suficiente para eles expulsar aquilo, não era mais para eles serem incrédulos. Mas mesmo assim, Jesus foi lá, operou o milagre e deu uma chave para eles, que aquela incredulidade deles poderiam mudar, eles nunca mais precisariam ser incrédulos. Como? Através do jejum. O jejum quebra cadeias de impiedade. O jejum nos liberta de alguns julgos de incredulidade, julgos de medo, julgos de traumas do passado. Querido, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de coisa que você passou no passado, algo que você ainda carrega como um trauma, isso pode ser liberto, isso pode sair da tua vida se você ativar o jejum. Porque nós temos 7 práticas espirituais, amém? Tem muitas, mas assim que a gente dá ênfase, são 6, e agora o nosso apóstolo, ele tem nos ensinado a respeito da intercessão. E cada prática dessa, ela tem um objetivo, vai operar em uma área, amém? Sendo que a oração em línguas é a chave mestra, que vai abrir os mistérios de Deus, amém? Vai abrir o sobrenatural, vai abrir portas. Então não tem como a pessoa orar em línguas e não ter o desejo de meditar na palavra. Não tem como estar orando em línguas, porque isso é algo automático, amém? É um abismo te chamando para outro abismo, para perto de Deus, amém? Não um abismo mau. Então, Jesus disse para ele que se eles tirassem um tempo em jejum, nunca mais eles seriam incrédulos. Nunca mais eles teriam medo de expulsar demônios, teriam dúvidas. E o resultado, queridos, que aqui eles ainda estavam no treinamento, que com 3 anos e meio, quando Jesus partiu, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles, eles ainda não tinham colocado em prática, porque ainda faltava uma coisa. Amém? Ainda faltava, a obra da redenção já estava completa, mas ainda precisava que eles fossem revestidos de poder. Jesus disse: olha, eu estou indo para o Pai, mas ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e nunca mais, e vocês vão ser minha testemunha, tanto em Campina Grande, como em João Pessoa, como em Recife, aonde vocês chegarem, vocês serão minha testemunha. Depois que vocês forem revestidos do poder do alto. E foi isso que aconteceu. Aquele Pedro incrédulo, aquele Tomé incrédulo,
depois que eles foram revestidos do poder do alto, lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, e veio um vento impetuoso, encheu aquele lugar, como um lugar como esse aqui, e todos aqueles 120 foram cheios do Espírito, e começaram a falar em uma língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Então quem concede as línguas? Diga o Espírito Santo. E onde é que ele está? Diga dentro de mim. Então aonde estão as línguas? Aqueles que ainda não oram em línguas vão orar a partir de hoje. Aonde estão as línguas? Dentro de nós, se é o Espírito que concede, e o Espírito Santo mora dentro de nós, as línguas estão aqui. É só eu liberar o rio, mas você fica querendo, você fica esperando estar perfeito para orar. Quando você não tem que estar perfeito, você só tem que liberar o rio, abrir a torneira e deixar o rio de Deus fluir. Então as línguas estão dentro de você. Dentro do sistema religioso, as pessoas passam 20 anos, amado. Um dia desse eu ministrei para uma senhora, falando sobre oração em línguas, ela ficou maravilhada sobre vida no Espírito. E quando eu fui ministrar o batismo no Espírito Santo, ela disse: filho, faz 20 anos que eu busco, faz 25 anos, já fui queimada. Eu digo, queimada? Porque no sistema, né, em algumas igrejas, a pessoa fica glória, 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 até ela recebe um negocinho ali, às vezes não é as línguas querendo sair, ela trava, ainda começa a embolar ali a língua um pouquinho, aí diz, não, fui queimada. Não existe isso, na Bíblia não diz isso, diz algo que Deus quer que flua, que é uma promessa de Deus para todos aqueles. A Bíblia diz lá em Atos 2, que essa promessa do batismo é para todos o quanto o Senhor chamarem. Não tem esse negócio de Deus escolher um e outro, não. Todos aqueles que nasceram de novo têm o direito de orar em língua, de ser cheio do Espírito. Jesus falou isso, Isaías falou isso, profetizou isso, Joel falou isso. Então, a Bíblia está repleta de muitas passagens que dá respaldo à oração em línguas. Mas as pessoas ainda ficam questionando, mas para que isso, para que isso? Eu posso estar falando da minha mente mesmo. Amado, você fala do seu espírito mesmo, é o seu espírito junto com o Espírito Santo que concede essa linguagem. Para com a besteira, abre a boca e começa a orar e deixa a sua vida mudar. Deixa o plano, deixa o potencial de Deus que está dentro de você ser liberado para você entender quem você é. Quem questiona nunca recebe nada. Por quê? E por quê? E para quê? Será que precisa isso? Precisa. Se está na Bíblia, precisa. Não questione. Entre, mergulhe, coloca a pedra de moinho no pescoço e dê um mergulho profundo. E entra nas profundezas de Deus. Começa a entender quem Deus é. Quem é teu Pai. Começa a conhecer quem é a graça. Que quanto mais nós mergulhamos nisso, mais nós temos esse entendimento aberto. Essa foi a oração de Paulo para os Efésios. Que os olhos do entendimento dele fossem abertos. Que eles conhecessem a largura, a altura, a profundidade, que conhecessem o amor de Cristo que excede todo entendimento e que eles fossem tomados de toda a plenitude de Deus. Querido, você precisa, todos nós precisamos ser tomados de toda a plenitude. Se existe uma plenitude, existe um meio, existe um pouco, sou eu que escolho o quanto de Deus eu vou receber. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Diga, a escolha é minha. Se eu vou andar a minha vida toda sobre águas no tornozelo, ou sobre águas no joelho, ou sobre águas no lombo, ou eu vou ficar submergido nessas águas. A escolha nunca é de Deus. E depois do dia de Pentecostes, a vida desses homens começaram a mudar. Diversas vezes Jesus já tinha questionado eles, não só nessa passagem aqui. Uma certa vez Jesus estava de boa, dormindo lá no barco, de repente se levantou uma tempestade e eles ficaram com medo. Homens pescadores, marmanjos, com medo de morrer, e ficaram ali assustados e viram Jesus dormindo, porque a fé sempre dorme. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. A fé descansa. Quem está andando em fé pode estar a maior tempestade do mundo, ele pega a pedra, dorme tranquilo. Não perde noite de sono, porque a Bíblia diz: quem crê entra no descanso. Então Jesus estava ali no descanso, e eles perturbados, e foram lá e acordaram o mestre: mestre, acorda, a gente vai morrer, vai todo mundo morrer. E Jesus novamente chama ele: ó geração incrédula, ó povo incrédulo, até quando? E Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Quem era para acalmar a tempestade eram eles, amado. Eu vou repetir. Quem era
para acalmar aquela tempestade eram eles. Por isso que Jesus questionou. Senão Jesus não teria questionado. Jesus tinha dito assim: ó, filho, vocês fizeram muito bem em ter me acordado, porque senão todo mundo tinha morrido. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse: ó, geração incrédula, por que vocês não tomaram atitude de acalmar essa tempestade, de acalmar esse vento? Mas só que depois de Pentecostes tudo mudou. Essa turma incrédula agora começaram a ter um posicionamento diferente. O grande potencial que eu falei quando a gente começa a orar em línguas começou agora a se manifestar na vida deles. Agora aquele Pedro que tinha negado, aquele Pedro que tinha puxado uma espada, aquele Pedro que tinha dito para Jesus não ir para a cruz, agora já era um novo homem. A oração em línguas vai nos fazer novos homens, novas mulheres, com novos potenciais, com novos sonhos, com novas expectativas, tudo novo, amado. Uma vida curada, uma vida manifesta, tudo é novo na vida daqueles que mergulham em Deus. Quando nós mergulhamos em Deus, as coisas velhas saem, porque Deus não é Deus de coisa velha. Foi falado aqui no louvor, Deus só derrama vinho novo em odres novos. Não se pode, Deus não pode construir nada onde tem retalhos, onde tem uma roupa velha, aquela roupa rota, que a qualquer momento pode se rasgar, se romper, para que Deus manifeste coisas. Deus quer ver algo novo, Deus quer ver sonhos novos, Deus quer nos ver com uma expectativa nova. Senão não tem como Deus liberar. Quando a pessoa está com aquela velha mentalidade: eu não posso, eu não tenho, eu não sou, ai de mim, coitadinho de mim, ai vou morrer. Não, querido, para com isso. Começa a sonhar. Começa a descansar. Começa a profetizar. Começa a ver com os olhos da fé. A fé tem um olhar diferente. A fé não olha gigantes. A fé olha uma terra prometida. A fé não olha a tempestade nem um vento. A fé olha o mar já calmo. A circunstância já resolvida. Então esse Pedro, agora, depois de receber aquele revestimento de poder, em vez de ele negar Cristo, ele se levanta em uma assembleia lá e tira onda, mano. Começa a pregar uma ministração tão poderosa que eles estavam achando que eles estavam bêbados. Pessoas começaram a correr, porque a unção atrai, amém? A unção despedaça jugo. Pessoas começaram a vir até eles para ver o que é aquilo. Que zoada é essa? Que manifestação de Deus é essa? E ali eles começaram a receber, ser algo de Deus, começar a ser manifesto. Eles começaram a ouvir o evangelho na sua própria língua materna, que era das variedades de línguas, amém? Línguas com, deixa eu me lembrar aqui, com manifestação para os incrédulos, amém? Então ali, agora, quando eles foram questionados o que era aquilo ali, em vez de eles serem chamados de bêbado, Pedro agora ousadamente se levanta naquela assembleia ali e começa a pregar, a ensinar o que estava, mostrar para eles o que estavam acontecendo. E Pedro, a primeira coisa que Pedro diz é: eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é a promessa. Eu declaro na tua vida, o que vai acontecer é a promessa. O que vai acontecer na tua vida é aquilo que Deus projetou para você acontecendo. Promessas se manifestando na tua vida porque você começou a crer. Você começou a confiar. Então Deus, ele vai começar a manifestar essa promessa, abrindo porta, trazendo pessoas, trazendo algo para se manifestar na tua vida, porque você entrou dentro do propósito. Você descobriu o potencial que você tinha. E foi isso que aconteceu com Pedro. E Pedro diz: varões galileus, o que está acontecendo aqui é a promessa de Joel, que Deus já tinha prometido que no último dia ia derramar do seu espírito sobre toda a carne e tal. Ele começa a falar, começa a ensinar, e no final ele diz, agora, tudo isso que está acontecendo é para todos o quanto o Senhor chamarem. E eles, com o coração compungido com aquela pregação de Pedro, ele diz: e agora, Pedro? E agora, apóstolos, o que é que a gente vai fazer? Aí Pedro diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê, entrega a tua vida a Jesus, e vocês vão receber o dom do Espírito. E a Bíblia diz que naquele dia, quase 5.000 pessoas, 3.000 pessoas foram salvas na primeira pregação. Depois teve outra pregação de Pedro, que mais um punhado de gente se converteu. Mas por quê? Porque Pedro, ele foi transformado.
pelo poder de Deus. O poder de Deus nos transforma. E agora aqueles que tiveram medo de expulsar aquele demônio, agora com algo mudado dentro deles, agora eles têm um posicionamento diferente. Diz a Bíblia que eles foram orar na hora nona no templo, lá no Templo Formosa, e quando eles vão entrando no templo lá para orar, para o tempo de oração lá, o tempo com Deus, o Mateus 6,6 dele lá, de repente alguém olha para eles e pede uma esmola, pede uma ajuda. E Pedro, sabendo aquilo que ele carregava e o potencial que ele tinha e aquilo que Deus tinha feito na vida dele, Pedro disse: eu tenho muito mais do que uma moeda, eu tenho muito mais do que uma ajuda, do que uma esmola para você. Eu tenho algo que nunca mais vai te fazer um mendigo. Eu te digo uma coisa para ti, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele aleijado se levantou e começou a pular de júbilo, de alegria, e dizer para todo mundo: eu estou curado, eu estou curado. E foi uma grande aglomeração ali. As pessoas começaram a chegar para os apóstolos lá e pensar que eles tinham feito algo, né? Foi ver porque que manifestação de poder foi aquela. Mas só, queridos, que uma das coisas que a oração em línguas faz, além de despertar esse gigante, esse potencial que nós temos, a oração em línguas nos faz humilde. Diga: humildade. Quem ora em línguas nunca quer ser melhor do que seu irmão, nunca quer passar por cima de ninguém. Quem ora em línguas sabe esperar o tempo e o modo, porque sabe que não tem, querido, como a pessoa orar em línguas, se queimar, se gastar lá no secreto, se incendiar, se inflamar, e aquela candeia ser colocada embaixo da cama, embaixo da mesa. Ao contrário, o próprio Deus pega aquela chama e coloca no velador e te mostra para o mundo. Se você se queimar, amado, se você se inflamar em Deus, o próprio Deus, ele vai pegar você e vai levantar essa tocha, essa vida que você tem, essa labareda de fogo que você se torna para o mundo. Então quiseram elevar o ego de Pedro, e Pedro disse: não, isso não aconteceu porque eu sou bonzinho ou porque eu estou orando em línguas, não. Isso aí é Deus, foi Jesus Cristo Nazareno. E aí novamente ele faz outra grande pregação, e a Bíblia diz que o número de discípulos chegaram a quase 5.000. 5.000 discípulos chegaram ao reino de Deus, porque alguém despertou o grande potencial que ele tinha, que toda a vida estava dentro dele, e ele nunca pôde colocar isso para fora. Então, amados, a palavra de Deus para nós nessa noite é: desperta o dom que há em ti. Diga para a pessoa que está ao seu lado: desperta o dom, irmão. Desperta o dom de Deus que há dentro de você. Amados, estou diante de tantos potenciais, de tanta gente ungida aqui, que se vocês se descobrirem realmente o potencial que vocês têm, Campina Grande vai viver o maior avivamento do Brasil. Porque Deus só precisa de 1, de 2, de 3, de 4 que creem para incendiar uma nação. Deus, ele está procurando aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que se descobriram nele, para que ele possa pegar você e colocar você na aljava dele e te lançar para o propósito, te lançar para aquilo que ele já preparou para você. Nessa noite é uma noite de despertamento, querido. Esse gigante que estava adormecido, nessa noite esse gigante vai se levantar. Você que se via como um gafanhoto, você se via como alguém pequeno, como alguém que não podia, não sei falar, eu não sei isso. Querido, eu também não sei. Ninguém sabe. Tudo que nós sabemos é porque ele nos capacita. Paulo disse: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, mas ele não disse eu não, não disse que era ele não. Ele diz: a graça de Deus em mim. O currículo que Paulo tinha, ele rasgou, mano. Jogou na lata do lixo, e a Bíblia diz que ele considerou como nada, para que um novo currículo fosse construído na vida dele. A vida no Espírito vai construir um currículo tão poderoso, que não é um currículo de homens, que é um currículo de uma intimidade, de uma vida. Só leva a vida quem tem vida.
Só leva o amor quando nós nos tornamos, orar em línguas, a vida no Espírito vai nos tornar o próprio amor de Deus. A Bíblia diz que nós seremos uma carta lida. Nós chegaremos num lugar e você não vai precisar pregar, eu sou crente, eu sou pastor, sou não sei o que, não. Você não vai precisar dizer nada disso. Eles vão ver Cristo em você. Cristo em vós, Cristo em vós. A esperança da glória é Cristo, é Cristo. Pessoas te favorecendo, portas sendo abertas, negócios extraordinários acontecendo, curas extraordinárias, e você vai chegar, como nosso Pai na fé tem ensinado, você não vai precisar estar gritando, esperneando para alguém ser curado, não. Você vai fazer como diz a palavra, colocar as mãos. Colocar as mãos e dizer, seja livre, vá em paz, seja curado. E a cura vai se manifestar. Porque aquilo que nós nos tornamos, e é isso que nós vamos manifestar. Então ore em línguas, querido, para você se tornar esse gigante, você se tornar esse poder que há dentro de você, esse plano que há dentro de você, para que isso se manifeste, saia para fora. Coloque isso para fora e comece a viver uma vida diferente, como Pedro começou. Pedro pegou aquele coxo ali, fez com que ele tivesse a cura, com que através do nome de Jesus fosse curado. Mas depois eles viram a vida de Pedro, que era uma vida de tanto poder, de tanta graça de Deus, de tanta glória, que a Bíblia fala, queridos, que eles colocavam os enfermos nos leitos, assim, no caminho, para que quando os apóstolos passassem, pelo menos a sombra, eu declaro que a tua sombra vai curar, o teu toque vai curar, o teu abraço vai curar, o teu sorriso vai curar. Amado, tudo nosso é cura. Tudo nosso é cura. Mas, poxa, eu estou muito longe disso. Começa a orar para você ver. Começa a orar em línguas, aquilo que você achava que está tão longe, você vai ver que está tão perto, porque está dentro. Você pode ficar de pé? Aleluia. Cadê o menino do violão ou do teclado aí? Vamos fazer aí, levanta as mãos, querido, nessa noite. É uma noite de alinhamento. Estamos em um congresso de vida no Espírito que tem como título alinhamento e avivamento. Não tem como haver alinhamento, não tem como haver avivamento se nós não sabemos quem somos. Não tem como haver alinhamento e avivamento quando nós não colocamos para fora esse gigante. Feche os olhos, começa a orar em línguas. Você que ainda não orava em línguas, nessa noite você aprendeu que existe um rio de vida e paz, as línguas estão dentro de você. Você agora vai só se ligar no céu e liberar as línguas. Abrir a boca. Você que está aí, você que já ora em línguas, você conhece alguém que não ora em línguas ainda, ajuda ela, chega perto dele e diz, ó irmão, abre essa boca e deixa o rio fluir. Vamos encher esse lugar de línguas, amados. Vamos encher esse lugar de adoração. Essa é a noite dos gigantes. Essa é uma noite profética. Essa não é uma noite comum. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, filha, filho, você tem um grande potencial. Filha, filho, até hoje você perdeu tempo, mas chegou a partir de agora o momento de você acelerar coisas, de você viver aquilo que eu tenho para você. Ora em línguas, mas todos orem em línguas. Alguém que está com dificuldade de entrar nesse lugar, que quer receber uma unção nova da parte de Deus. Você que já tem, que já recebeu, fica aí. Mas aqueles que eu sei que existe alguém que quer, eu sei que tem alguém aqui que já está dizendo, apóstolo, eu creio nessa palavra, mas eu não estou conseguindo romper. Vem aqui nessa frente que nós vamos orar por você. Vem aqui na frente. Nós vamos orar e algo de Deus será liberado no teu espírito. Eu creio em tudo isso que você pregou aí, apóstolo, mas eu não estou conseguindo romper. Então vem aqui na frente. Não tenha medo, não tenha vergonha. Os vergonhosos não recebem nada de Deus. Os vergonhosos não recebem nada. Só recebe quem acredita, quem confia, quem quer algo novo. Eu sei que tem mais gente aqui nessa noite que precisa entrar em novos lugares, mas está com medo, está com dúvida, não está sabendo como. Mas nessa noite Deus quer te ativar. Essa é uma noite de ativação. Essa é uma noite de ativação. Essa é uma noite de mergulho profundo. Feche os olhos todos, começa a orar em línguas.
Você que já descobriu o propósito, se renda e diga: Senhor, a partir de hoje, eu vou viver isso. Eu posso morrer, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar crendo. Jefferson, os pastores aqui, libera sobre a vida deles aqui, toca eles, começa a liberar palavras proféticas. Os pastores, pastor Neto, vem cá, pastora Catarina, libera sobre a vida deles. Hoje eu quero